eu acredito que eu resumo essa minha trajetória onde a gente entregou grandes resultados, nunca eu sozinho, sempre eu junto com as pessoas que trabalhavam, atuavam comigo, por a gente sempre poder entender que muito além de qualquer empresa, de qualquer negócio, de qualquer equipe, ter um bom produto, um bom serviço, foi entender a maneira de se relacionar com pessoas. Quando a gente entende de que a maneira de se relacionar com pessoas é o sucesso de qualquer equipe, de qualquer negócio, de qualquer empresa, a gente consegue ter êxito e resultados. Fala pessoal, Felipe Cristiano aqui em mais um episódio do Falcão dos Negócios, batendo papo hoje com o Vitor Brand. É Brand ou Brand? Pode ser Brand. Vitor Brand, cara super bacana. Ele não me contou a história dele, eu ouvi ela sem querer num jantar na pizzaria. Cego é uma merda, porque acaba escutando o que deve e o que não deve também. Então agradeço também a minha esposa pela cara de pau de chamar o Vitor para conversar, para vir até a nossa mesa. Então, Vitor, eu quero ouvir a tua história hoje, vamos bater esse papo aí e se quiser se apresentar melhor, o espaço está aberto. Legal. Felipe, obrigado, cara, pelo convite. Realmente foi muito interessante, né, a forma que foi feito ele, mas para me apresentar brevemente, meu nome é Vitor, na verdade Victor Brand, né, mas eu falo Vitor. Eu tenho 34 anos, sou carioca, moro em Joinville aqui, vão fazer 20 anos, e eu não vou falar ainda no meu meio profissional, vou falar quem eu sou. Eu sou um cara cristão, eu sou um cara que eu tenho uma filha, tenho uma esposa linda e tenho um cachorrinho. Fora isso, sou praticante de atividade física, já fui atleta já de alguns esportes, enfim, e trago isso como hobby até hoje. Sou um cara que amo chocolate, cara, amo viajar, me conectar com pessoas. Sou um cara que já pulei de paraquedas, inclusive estou vivo, por isso eu estou batendo esse papo contigo aqui agora. E acho que fora isso, sou um cara que amo ajudar pessoas, compartilhar conhecimento e já estou aí trilhando a minha jornada profissional e vão fazer 17 anos, desde que eu iniciei lá atrás e aí, enfim, estou aí até hoje. Você quer que eu conte um pouquinho da empresa agora ou não precisa? Vamos, calma, vamos devagar, vamos contar a tua trajetória. Primeiro, é super importante, né, Vitor? Nosso grande objetivo aqui, enquanto projeto, o Falcão dos Negócios, é pessoas inspiradoras que inspirem outras pessoas, né? E saber que você está aqui disposto a compartilhar esse conhecimento, pra gente é o mais bacana. Então eu já te agradeço por isso. Legal. Mas vamos começar um pouco antes, então. Não vamos falar da VIP ainda. Se quiser patrocinar nós também. Vamos puxar um pouco antes e um pouco do que eu ouvi na pizzaria. Então eu quero saber quando começa a trajetória do Vitor no mercado. Legal. Então, provavelmente, não sei se você foi CLT antes de ser empreendedor, como é que é a tua trajetória, onde ela se inicia? Legal, cara. Então, minha trajetória se iniciou quando eu tinha 17 anos. Eu iniciei com o meu primeiro trabalho, onde eu fui atendedor de call center. E toda essa jornada de 10 anos sendo CLT vai fazer sentido lá na frente depois. Mas eu atuei desde atendedor de call center, então eu fazia cobrança para o Unibanco, que inclusive nem existe mais, né? Depois eu trabalhei de vendedor, cara, então trabalhei de vendedor no varejo, trabalhei de consultor comercial e aí começou a trajetória no ramo de empresas diretamente corporativas, onde eu trabalhei de consultor comercial. Vendedor de Herbalife. Não foi, mas nada contra quem é, né? Então, fora consultor, eu trabalhei de supervisor de vendas, trabalhei na parte de gestão também. E durante esses 10 anos aí de caminhada, eu trabalhei em empresas de cultura brasileira, empresas de cultura alemã, empresas de cultura americana. E durante toda essa jornada de 10 anos, eu acredito que eu resumo essa minha trajetória onde a gente entregou grandes resultados, nunca eu sozinho, sempre eu junto com as pessoas que trabalhavam, atuavam comigo, por a gente sempre poder entender que muito além de qualquer empresa, de qualquer negócio, de qualquer equipe, ter um bom produto, um bom serviço, foi entender a maneira de se relacionar com pessoas. Quando a gente entende de que a maneira de se relacionar com pessoas é o sucesso de qualquer equipe, de qualquer negócio, de qualquer empresa, a gente consegue ter êxito e resultados. É uma coisa muito óbvia, mas é uma coisa que as empresas hoje elas têm muita dificuldade em entender. Por isso que eu digo que o básico só é básico quando você domina. As pessoas têm dificuldade de fazer as coisas mais básicas da vida. Sim. Então, depois dessa, acho que, resumida trajetória aí de 10 anos atuando diretamente então com vendas, com atendimento, com gestão, liderança, foi onde daí depois sim eu decidi abrir meu negócio. Entendi.
E aí, agora vamos pensar então nessa transição de mercado, né? Aí você sai do mundo CLT e vai abrir tua empresa. Legal. Isso aí. Qual foi a tua maior dificuldade em sair do CLT e empreender? Legal. Eu acredito que existe um passo, que é o passo de maior dificuldade que a grande maioria das pessoas tem para sair de um CLT e ir para o empreendedorismo, para empreender, enfim, que se chama coragem. Eu acho que coragem é o passo mais difícil para você empreender. E aí não só coragem, mas aí por trás disso tudo existe um preparo, logicamente, existe um cuidado, mas às vezes existe o risco também. Então acho que coragem é o ponto de maior dificuldade. Você abrir mão de uma segurança que você tem, até porque o próprio CLT, eu digo isso, na última empresa que eu atuei, eu tinha toda a segurança de um cargo de gestão, de salários, de comissão, de benefícios, de viagens, de tudo isso, mas aí foi o que eu estava te falando, eu sou um cara inconformado. E eu estava inconformado em saber que o que eu sabia, eu ajudava sim, mas um grupo de pessoas. Mas eu sabia que eu poderia ajudar muito mais pessoas ao redor do mundo. E aí esse meu inconformismo chegou um ponto, um dia, que eu decidi e tive a coragem de dar um passo a mais. Tanto que nessa última empresa eu pedi a conta, eu não fiz nem acordo, poderia sair com todos os benefícios, né, que a gente pode usufruir quando a gente é mandado embora, por exemplo, de uma organização, de uma empresa correta, só deixando, né, abrindo aspas aqui. E aí acho que foi coragem, foi o passo de maior desafio. Mas eu digo até hoje que valeu muito a pena e faria tudo de novo. Legal. E aí, beleza, tu foi empreender. Quando tu decidiu que era exatamente nessa área, né? Vou explicar um pouco também, antes da gente ir para essa pergunta, Legal. qual a área que tu atua, o nome da tua empresa, enfim. Legal. O nome da empresa é VIP. Esse nome lá atrás ele foi desenhado porque quando eu decidi abrir um negócio, eu estava um dia fazendo um prato de estrogonofe em casa para jantar e peguei uma taça de vinho, enfim, estava sentado, inconformado, preciso abrir um negócio. E aí veio aquele momento que vem aquela luz assim em cima de ti, eu falei, cara, já sei que eu vou abrir. Eu não poderia abrir algo diferente do que eu sempre atuei, do que eu sempre trabalhei. E aí foi onde eu peguei um papel em branco, uma folha sulfite, uma caneta, fui escrevendo e aí abri a VIP. É uma empresa hoje voltado para a área de treinamento, consultoria e palestra. O nosso foco principal é treinamento e consultoria. A gente dá treinamento para equipes de atendimento, equipes de vendas e equipes de liderança. E aí, fora isso, a gente dá consultoria, que é ter mais o olhar estratégico, olhar mais para a parte de processos de um negócio, todo ele voltado para a experiência do cliente, poder aprimorar, poder trazer novas formas de poder se conectar e, no fim disso tudo, gerar mais resultado para um próprio negócio. Então, resumidamente, esse é o negócio e o nosso propósito principal é o que eu te falei. Mostrar para as pessoas que a maneira de se relacionar um com o outro é o sucesso de qualquer equipe, de qualquer negócio. Legal. Agora eu volto na pergunta que eu ia te fazer antes, então. E aí, pô, tu entendeu o ramo que tu ia atuar, comecei, qual foi a tua maior dificuldade na hora de começar? Ali, tipo, o teu primeiro, o que você olhou e falou, putz, agora... Tá. A maior dificuldade, eu acho que foi achar o ponto. Não tem quando a gente vai fazer churrasco e a gente precisa achar o ponto da carne? Não tem. Não? Não. Eu não confio em mim numa churrasqueira. Não, mas ó, eu acho que um dos desafios, assim, o principal desafio é achar o ponto do teu negócio. Porque quando você vai empreender, eu falo que a sua mente se abre para um novo universo. E aí você tem várias ideias, você quer salvar o planeta, você quer ajudar todo mundo, mas você precisa, às vezes, chegar num ponto principal e ajustar o teu negócio. Mas a jornada do empreendedorismo, logicamente, ela é um ajuste de processos da empresa como um todo para sempre, ela nunca vai acabar. Mas eu acho que você ajustar o foco do negócio, acho que é a maior dificuldade que se tem. Porque no início, e principalmente você tirar todas as tuas habilidades, tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, você, putz, eu vou um pouco aqui, vou um pouco ali, consigo fazer isso aqui também, e falo, não. A gente precisa ter o foco principal e aí entregar o nosso máximo. Eu brinco que ter a dedicação e a determinação principal ali. Então acho que é ter o foco, sabe? Eu acho que ter o foco é o principal ponto ali. Bom, e pensando, quem são os teus clientes hoje? Legal. Então, hoje a gente tem uma carteira a nível Brasil e a gente atende empresas também fora. Então a gente atende empresas nos Estados Unidos, em Boston e Miami. E fora isso, aqui no Brasil, a gente atende empresas de pequeno, médio e grande porte.
A gente atende desde, vamos se dizer, E aí, logicamente, não desmerecendo de forma alguma, mas desde uma pet shop com 2 colaboradores até um grupo BMW Brasil todo. Então a gente acaba passando aí em diferentes empresas. A gente atende essas empresas, a gente dá treinamento para líderes, para vendedores, para atendentes, desde uma Motorola, uma Swarovski, uma Mormai, uma Avatim, uma Mr. Cat, uma BMW, enfim. E aí aqui de Joinville, né, uma Opa Beer, lojistas do Shopping Miller, Selbet, enfim, tem uma galera aí que passa nessa jornada, aí, se fosse dizer todo mundo. Não, mas é legal para entender o perfil, né? E o que tu acha da tua experiência que tenha sido um tropeço teu enquanto empreendedor? Mas não um tropeço tipo, nossa, não deu certo, mas um tropeço que vale a pena ser contado de uma forma engraçada. Um tropeço. Deixa eu pensar um aqui agora, de uma forma engraçada, cara. Eu não sei se... Por um lado, até a gente tem que dar risada porque é um aprendizado, mas acho que um tropeço é quando a gente sai do CLT para o empreendedorismo. Eu acredito que um tropeço é que a gente deve pensar sempre a médio e longo prazo e não a curto prazo. E eu já passei momentos da empresa de, no início, não pensar a longo prazo e aí, logicamente, por pensar a curto prazo e um pouquinho de médio, eu acabar sofrendo depois lá na frente. Eu acredito que tropeço dessa forma, mas fora isso, cara, de cabeça agora, uma coisa engraçada, um tropeço. Pode pular para a próxima, daí a gente volta depois. Se tu lembrar, provavelmente isso flui durante a conversa. Vou pensando aqui já. Mas assim, beleza, tu tem toda essa tua trajetória e aí em todo negócio existe sempre um altos e baixos, né? Quanto tempo faz que você tá com a VIP trabalhando, funcionando? 7 anos. 7 anos. 7 anos. E se fosse um casamento, é o momento da separação, em teoria, né? A famosa história da crise dos 7 anos. Verdade, boa. Mas nesses 7 anos, houve algum momento em que tu teve alguma dificuldade a ponto de dizer, meu, tipo, aqui não vai mais, vou quebrar, vou ter que voltar a CLT, que eu acho que deve ser a pior tortura. Sacanagem. Mas vou ter que voltar a CLT, sabe aquele momento em que dá esse desespero por qualquer situação? Um negócio novo, uma área nova, enfim, apesar de não ser algo tão novo para você, mas para o mercado, aquilo que você está oferecendo. Então, tipo, existiu esse momento e como tu conseguiu lidar com ele? Legal. Cara, existiu. Eu acredito que uma grande parte do planeta, isso que eu vou falar, sofreu com isso, mas o meu grande momento foi que em 2019 eu tive uma decisão no meu negócio onde eu refiz um planejamento e eu desenhei meu planejamento de 2020 para ir embora para a Inglaterra. Então eu ia morar na Inglaterra, em Londres, os meus planos não era mais voltar para o Brasil para morar, mas sim só para atender empresas. E aí eu redesenhei todo o planejamento do meu negócio para a partir de abril eu atender empresas em Londres, ganhar uma experiência diferente, estudar na Universidade de Londres. Eu sou um cara que eu amo conhecimento, cara. Eu amo novos conhecimentos, muito além de eu dar treinamento e consultoria. Eu sou um dos caras que mais você vai ver na sala sentado aprendendo, ouvindo. E aí, enfim, desenhei tudo para ir embora em abril, desenhei todo o planejamento. E aí o tropeço foi, eu determinei e coloquei todos os meus contratos até março de 2020. Março de 2020, todos os meus contratos se encerravam no Brasil. E aí, abril, se iniciavam os contratos ali em Londres. Ia morar para lá. Aluguei meu apartamento com um contrato com uma imobiliária, onde eu não podia tirar mais a pessoa depois. Vendi carro, vendi bicicleta. Cara, vendi tudo. Refiz minha vida inteira. Começo do ano de 2020, eu tive janeiro, fevereiro e março, na época, os melhores meses da história da empresa, de faturamento, de entrega, de tudo. E aí... foi onde, 18 de março, eu estava morando num quarto, alugado, porque dia 1 de abril eu embarcava para ir embora, e aí foi onde veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, que trancou tudo, parou tudo, cancelou tudo, e aí me veio a pergunta, e agora? O que fazer? Porque eu tive que redesenhar todo um negócio. Eu espero para saber o que vai acontecer, eu aguardo para ver se é um momento, se é um dia, se é uma semana, como vai ser, qual é o tamanho da proporção disso tudo. E aí, durante esse tempo, eu tive que repensar muito, viver um pouco, vamos dizer, num provisório, sem criar muitos planos de longo e médio prazo. E só que eu tive todos os contratos fechados, né, nem cancelados, eu fechei os contratos aqui no Brasil. Só que daí os contratos de Londres não iriam acontecer porque eu não ia estar lá. Então, acho que foi foi um tropeço, foi um aprendizado. E aí, depois disso, passei por um período de
olhar para o negócio de maneira diferente e o longo prazo ser muito mais longo prazo do que eu imaginava. Tá, e se a gente for pensar nisso, meio que tu zerou, tu não tinha cliente. Zerei. Tu não tinha cliente. E como que recomeça nesse caso? Boa. Eu acho que o primeiro ponto é, inclusive, um dos principais aspectos que a gente fala para quem trabalha na área de vendas. O primeiro ponto é ter gestão emocional. É o primeiro ponto, você parar, olhar para si, entender qual é o problema e quais são as soluções que a gente pode ter para esse devido problema. E aí eu redesenhei todo um negócio, e aí, logicamente, por uma grande entrega que houve durante todos os anos anteriores da VIP para toda a carteira de clientes, eu refiz contato com clientes, remodelei treinamentos, remodelei planejamento, e aí voltei à ativa, fechar contratos aqui no Brasil, voltar a atender empresas, e aí fui redesenhando tudo. Foi a passos muito mais lentos, mas eu falo que muitas vezes o tropeço faz a gente ter um passo para trás, mas aí o passo para frente, quando vai, ele se torna muito maior. Então hoje, quando eu olho para um tropeço que aconteceu em 2020, e como eu citei que muitos aconteceram, mas eu não fiquei me vitimizando por isso, eu determinei criar uma solução para isso, e aí eu acho que foi caminhando. Mas é quando tu pensa em... Tu tinha um cronograma e pensando até em ganhar um valor X lá em abril, maio, junho. Quanto tempo tu demorou para equilibrar o teu negócio de novo, né? 5 meses. 5 meses. 5 meses. Eu tinha, logicamente, uma reserva de emergência. Eu tinha uma reserva de emergência de caixa da empresa e, fora tudo isso, eu tinha toda a parte que eu tinha comprado Libra, enfim, tudo. Aí tive que trocar todas as Libras por real de novo. E aí passei um período onde essa reserva de emergência me ajudou muito, mas eu tive 5 meses para o negócio voltar, retomar, voltar onde estava e aí... E hoje a VIP são quantas pessoas? Hoje a gente tem uma empresa de marketing que cuida de toda a parte de estrutura. Não tem o Kaique, por exemplo, que você tem aqui, né? Dando de exemplo. Pode levar. Mas a gente tem uma equipe de marketing, a gente tem uma assessoria financeira hoje. E fora isso, eu tenho 2 pessoas que me auxiliam quando eu preciso de treinamentos, consultoria. Mas é uma estrutura hoje enxuta. Inclusive, depois da pandemia, um dos fatores, logicamente, de um negócio foi o como se ter uma empresa mais enxuta, com um custo fixo muito menor. E aí, logicamente, eu tenho muita parceria, tenho muitas pessoas terceirizadas que eu acabo trabalhando, acabo ajudando, auxiliando com tudo isso. E nesse processo pós-pandemia, vamos falar de quando voltou, né? Mudou muito para ti, se tu olha para a VIP antes da pandemia, obviamente que eu já entendi que tu teve esse processo ali no começo da pandemia, né? Mas quando tu pensa em como a VIP era, e como ela era pensada antes do Covid e pós-Covid, tu tem uma mudança muito grande em perfil de empresa? Tu diz de perfil de empresa de atendimento? Exato. Acredito que de perfil de empresa não, mas de mentalidade e planejamento mudou muito. Cultura? Cultura não. Não? A gente permaneceu a mesma desde o início, a nossa cultura. O que aconteceu foi que a gente teve que adaptar, por exemplo, muitos treinamentos e preparar muito alguns formatos diferentes de dinâmicas, de aplicação, de teoria, para se trabalhar hoje, por exemplo, com treinamentos presenciais, treinamentos online, treinamento híbrido hoje, e logicamente se adaptando ao mercado, como exemplo, muitos que trabalham mais home office do que presencial. Então eu acredito que evoluiu muito a parte dos treinamentos para a galera que está home office. Os treinamentos já existiam, mas ele ficou mais poderoso, que eu chamo, né? As próprias trilhas de treinamentos home office. Entendo. E como tu percebe esse mercado pós-pandemia? Tu enxerga um retorno ao escritório? Até porque você tem contato com muitos clientes, né? E tu percebe que tem essa tendência do retorno ao escritório, ou esse modelo remoto / híbrido tende a ser um novo modelo de trabalho, né? Um modelo tradicional, vamos dizer assim. Legal. Eu acredito que o brasileiro em si, ele tem ainda, não generalizando, mas uma grande parte, tá tendo muita dificuldade em trabalhar no modelo híbrido ainda ou remoto. E aí isso se dá eu vou falar até o escalão de própria liderança, de não saber gerir muitas vezes o teu próprio time, tua própria equipe com isso. Mas eu acredito que é um modelo muito inteligente e é um baita modelo para se aplicar aos negócios. É minha opinião sobre. Eu pensando em negócio, eu sim teria uma equipe trabalhando híbrido, trabalhando remoto, trabalhando presencial se necessário, enfim, mas adotaria isso. Mas olhando para o mercado e para as empresas hoje como um todo, eu tenho visto que os líderes em si, essa camada,
acaba estando muito despreparado para esse modelo. E aí o que estão fazendo? Estão chamando muita galera para o presencial de novo. Estão cortando alguns contratos de híbrido ou, se não estão podendo cortar esses contratos, está tendo muitas demissões e essa galera nova que está entrando já está entrando num contrato presencial. Eu acredito hoje que está tendo essa dificuldade. E aí entra no que eu te falei. A dificuldade está tendo por falta de busca de conhecimento, de especialização dessa camada superior fora e entender o como pode gerar grandes resultados o híbrido ou o remoto 100%. E aí, por conta disso, acaba trazendo muita galera. Então, eu acho que o mercado vai ter híbrido, sim, vai ter remoto, mas muita gente está voltando para o presencial. Uhum. Cara, tu tem conteúdo pra caralho. É super legal poder aprender. E vamos puxar um assunto aqui. Na hora que tu sentou, tu viu alguns dos livros que a gente tem aqui. Recomenda um livro desse para nosso público e por quê? Cara, deixa eu ver aqui. Tem bastante livro aqui, né? Dei o Carne, já fiz curso. Sonho Grande. O Empresas Grandes é legal. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Cara, esse do Brené Brown, da Coragem para Liderar, é um livro fabuloso, é fantástico. Acho que eu vou escolher ele porque ele acaba batendo muito no que eu acabei falando. Essa coragem para liderar é entender que durante todo esse caminho de liderança vão existir, né, os pontos de acerto, os pontos de erro, mas logicamente ter a coragem de poder se desenvolver, buscar conhecimento, saber que a liderança vai errar sim, vai acertar sim, que a liderança é uma pessoa comum e como qualquer outra pessoa que se tem. Então, acredito que para a gente falar de uma camada que daí vincula essa questão da escolha do home office ou não, híbrido, A Coragem para Liderar é um baita livro, cara, e eu acho que todo líder deveria ler, não só esse, como vários outros livros aqui que se tem. Show de bola. Legal. E aí a gente volta no teu produto e sobre atendimento, eu acho que 99% das empresas hoje dependem desse atendimento, afinal de contas o atendimento passa por venda, passa por saque, passa por tantas coisas, né? É isso aí. Na tua percepção e no teu conhecimento, quais seriam hoje os pilares de um bom atendimento? Então, vamos lá. Eu não vou nem trazer um olhar muito complexo, porque como eu falei, as empresas hoje elas não erram nas coisas complexas, elas erram nas coisas mais básicas. O primeiro ponto é um atendimento, ou vamos falar melhor, um atendimento de excelência, ele nunca se constrói para fora, pensando no cliente fora. Um atendimento de excelência se constrói dentro de casa. Então eu acho que alguns pilares são os pilares mais básicos e que as pessoas deixam de fazer. Como, por exemplo, isso eu não vou nem entrar em técnica nada. Eu vou entrar em coisas práticas que todo mundo pode ver o vídeo e sair fazendo. Isso, cotidiano. Vamos pro cotidiano. Quantas pessoas entram numa empresa e não dão um bom dia para os colaboradores da empresa? Quantas pessoas não dão boa tarde, não dão boa noite? Quantas pessoas não são gentil ao ponto de oferecer o café para outra pessoa? Quantas pessoas não são ao ponto, por exemplo, de não menosprezar alguém? Quantas pessoas, por exemplo, eu acredito que deixam de fazer as coisas mais simples da vida, cara? Que é tratar os outros igual, saber que todos nós somos iguais, o que mudam de um e de outro são habilidades, conhecimentos, mas no fim, cara, eu acho que as empresas erram em atendimento nos pontos mais simples. Em servir o outro, em dar um bom dia, em ser gentil, em ter compaixão pelo outro, sabe? Eu acho que quando a gente fala camada de atendimento, se as pessoas não têm isso, não adianta forçar e treinar uma pessoa a ter um padrão, um script ou algo de atendimento, se elas não têm isso. Por isso que se fala de atendimentos humanizados. Aí tem que se treinar e saber contratar as pessoas certas. Só que o que eu sempre trago é a excelência sempre é uma escolha pessoal. A gente pode fazer os cursos mais graduados que se tem, desde Harvard, Cambridge, enfim, aonde for, mas se você não souber ter esse lado humano, todo esse atendimento que se fala hoje pode jogar, vamos dizer, pode jogar na privada e dar descarga, já que pode falar a palavra, vamos falar isso daí. Mas eu acho que realmente isso vem muito de encontro até muitas experiências minhas, né? Vou falar que eu tive recentemente um problema com uma operadora, e é claro que eu não vou expor. Mesmo com muita vontade, mas não. Mesmo que eu não... É claro que eu não vou dizer qual é. E eu tava com um problema na minha internet. E aí, obviamente, eu tenho que me identificar enquanto uma pessoa com deficiência visual, né? E aí eu ligo e falo pra ele, olha, é que eu sou deficiente visual e tal. Entendo, senhor. Qual é o seu problema? Não, tô com problema na minha internet. Senhor, todas as luzes do modem estão acesas?
Só um minutinho, vamos recapitular a fala. Exato. Moça, eu não sei se você entendeu, mas o que eu te falei primeiro, eu sou deficiente visual. Senhor, eu compreendi, mas então vamos ver se fica mais fácil. A luz LAN do modem tá piscando? Eu falei, nossa, moça, vou acabar a conversa por aqui, vai, porque não dá. Então, realmente, hoje existe muito disso, né, do atendimento enlatado até, eu diria. É isso aí. No sentido de, beleza, ele falou que tá com problema na internet. Aí, qual o mapa que eu tenho que seguir para aquela primeira frase do problema na internet, né? E aí, é como se fosse até um caminho, né? Um mapa, em que a pessoa vai cruzando conforme você vai dando as informações. E realmente, na minha percepção enquanto cliente, é claro que precisa melhorar. Mas é assim, ó, eu acho assim, Felipe, tem que existir um script de vendas, mas a gente precisa saber que a gente precisa sair disso. Precisa ser humano, que é um ser humano que está do outro lado, que não é um robô que está do outro lado. Então eu acho que as empresas como um todo, elas falam muito de hoje, N tipos de, enfim, de maneiras e formas de se criar processos mais eficientes e acabam esquecendo das pessoas, sabe? Eu acho que esse é um ponto principal. Por isso que eu decidi abrir um negócio. Para além de trabalhar habilidades, aí o que a gente chama soft skill, hard skill hoje, o que se tem no mercado, trabalhar habilidades de comunicação, habilidades, enfim, N, é trabalhar pessoas. É o principal ponto e o principal aspecto. Então acho que basicamente é isso, quando a gente fala dos pilares de um atendimento, né? Show. Cara, e a nossa conversa ela caminha para o final, mas eu não posso te liberar sem antes deixar a última pergunta / pedido. Deu até um medo agora. O que é essa última? Um Pix. Para financiar o projeto. Deixa eu ligar para a Manu, peraí. Mas, assim, 7 anos empreendendo, saiu do mercado tradicional, abandonou o CLT. E aí eu queria que você deixasse, para quem nos assiste, para quem está aqui acompanhando a nossa conversa, que tem essa vontade de empreender, que quer encarar esse desafio, um conselho / uma dica para que realmente busque correr atrás do seu sonho, mas sem... a gente sempre discute isso aqui muito, né? De que as pessoas elas precisam entender que nada acontece do dia para a noite. É isso aí. Então eu queria muito que você deixasse um recado disso, porque realmente assim, 7 anos trabalhando com atendimento, trabalhando com pessoas, você pode dizer pra gente, talvez não dar o caminho, mas ajudar a chegar lá, né? Cara, Filipão, eu vou deixar 2 frases, cara, que eu acho que eu sempre lembro delas. A primeira é uma frase muito conhecida no mercado, inclusive, que é: ninguém sabe tanto que não tem algo a aprender, e ninguém sabe tão pouco que não tem algo a ensinar. Que as pessoas possam estar mais abertas a ouvir e aprender com os outros. E o que acontece na grande maioria do mercado, ou para quem quer empreender, para quem sonha com isso, é nunca se fechar para o conhecimento. Ou achar que chegou num momento de que ele sabe tudo, que ele é o dono da verdade. E na verdade não. Principalmente em atendimento e principalmente falando de pessoas. E a segunda frase que eu levo muito comigo, que eu gosto de trazer e eu falo isso para as equipes é: o sucesso é consequência da tua determinação. O quanto você está determinado a ir atrás realmente do teu sonho, do que você quer. O grande porém é que muitas pessoas acabam desistindo no início, no meio, ou quando muitas vezes está quase chegando. Então eu sempre gosto de trazer que as pessoas que conseguem alcançar os grandes voos que a gente chama são pessoas altamente determinadas, com certeza. E entender que a jornada vai nos ensinar, cara. A jornada do empreendedorismo como um todo. A gente vai ter os tropeços, vai ter os acertos, mas é ter um objetivo, um alvo e continuar. Ter um porquê de caminhar para tudo isso. Eu vou encerrar, mas vou ter que fazer mais uma pergunta. Vai, manda. Falou em objetivo e alvo. Se eu chamar o Vitor daqui 3 anos para sentar aqui comigo de novo. Legal. Aonde você quer estar? Aonde eu quero estar, cara? Daqui a 3 anos. Pô, uma pergunta boa, hein? Então vamos lá, deixa eu abrir. Daqui a 3 anos, cara, eu sonho em estar com uma equipe com mais de 100 pessoas já, junto comigo. A gente vai ser a maior empresa de treinamento e capacitação de atendimento no Brasil, com possibilidade, que inclusive é um dos sonhos que eu tenho daqui a 5 anos, mas vamos trazer para 3, vai ser ótimo se chegar em 3, é poder me colocar à disposição para ajudar pessoas, inclusive pessoas que não tenham condições de contratar um treinamento, uma palestra, uma consultoria, e poder dar isso de presente para as pessoas, ajudando e agregando em negócios, fazendo pessoas crescerem, fazendo pessoas a conseguirem alcançar o sucesso delas. Eu acho que no meio profissional, essa é a minha vontade, é onde eu me vejo daqui a 3 anos. É isso então.
Vitor, obrigado, cara, pela tua presença. Obrigado, Espero mano. te encontrar Prazer. várias vezes aqui. Só não na pizzaria de novo daí, né? Não, bom Não, também. pode ser, né? Bom também. Só que da próxima vez na mesma mesa, né? Porque É aí pelo menos a verdade. gente conversa junto, eu não fico É ouvindo a tua verdade. conversa. Mas é isso. Pessoal, esse foi então o episódio de hoje. Vitor, quiser deixar mais um recadinho, fica à vontade. Tuas redes sociais, as redes sociais da VIP. Legal. Galera, quem quiser, tem o meu Instagram, que é onde principalmente eu tô soltando conteúdo. É Victor Brand, com D mudo, e no final tem um P. Então é Victor Brand P. Eu solto bastante conteúdo lá, enfim, tô fazendo stories sempre para quem quiser acompanhar. Tem o canal do YouTube, mas o meu canal do YouTube tá parado faz tempo. É Victor Brand. Tem conteúdo de atendimento, de liderança e de vendas. E aí, fora isso, quem quiser, o Filipão pode passar meu contato, enfim, nos demais a gente pode se achar. Quem tiver dúvida, pode mandar, eu respondo. Deixa os comentários aqui embaixo, a gente vai compartilhar esse vídeo com o Vitor. E aí, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com ele por lá. É isso aí. E quem tiver dúvida, pode mandar, que eu respondo 100%, todo mundo que manda pra mim. Fechou. Então, é isso, pessoal. Vitor, sucesso lá. Obrigado. A gente se fala no próximo episódio. Não esquece de comentar aqui embaixo, compartilhar com quem você sabe que tem vontade de empreender, com quem você sabe que gosta do atendimento. Então, vamos trocar essa ideia aqui embaixo também. Vamos bater um papo e a gente se fala no próximo episódio. Abraço!